acabei de chegar no consultório, super cheio, mas Menina estamos do aqui, né? A céu. gente tá Não, conseguindo eu me tenho ouvir muito. direitinho? Tá tudo certo. Eu tenho muito Tá a tudo bem? agradecer, porque, gente, para quem está assistindo a gente, a doutora Karine teve plantão a noite Sim, passada. tô Hoje ainda acabada. trabalhou a noite toda, ela tá virada. Mas Tipo ela isso. realmente é uma pessoa que a gente assim não poderia deixar de convidar para o chá com especialista. Estava falando agora há pouco, viu, doutora Karine? Que além Hum. de uma profissional incrível, a gente tem um carinho enorme por você. Então, Ah, muito obrigada por obrigada. ter aceito, né, o nosso Eu também, eu sou convite. muito feliz de ter a parceria, de estar em Brasília com farmácias de qualidade, né, Leandra? A gente precisa, a gente que prescreve, a gente precisa ter farmácias que a gente sabe que tem qualidade, né? Porque senão não adianta a minha prescrição. Então, eu fico feliz de saber que eu estou numa cidade que eu tenho essa oportunidade de dar segurança para o paciente. E estou muito feliz com o convite, mesmo cansada, falei para você, não vou deixar de fazer de jeito nenhum, porque eu adoro falar de dor mamária, então estamos aqui. Tá, joia. Seja muito bem-vinda, viu? Ô, doutora Karine, você fez seu chá? Fiz, só que eu vou te falar uma coisa, eu levei o meu chá ontem para o plantão e a caneca ficou lá. Então eu estou sem a caneca, mas eu estou com o Ah, chá. mas sinal é que você Me gostou, né? perdoa, porque assim, realmente foi Imagina. um plantão tão puxado, e aí eu levei a caneca para fazer meu chazinho, estudar, porque a gente sempre consegue um tempinho para estudar, mas ontem não consegui, então a caneca ficou lá. Mas é minha. Hoje eu fiz um chá de hortelã mesmo, né? Fiz um chá simplesinho, eu gosto de fazer umas misturas, mas hoje fui só no chá de hortelã, que ajuda, é bom para respiração, é digestivo. E você fez seu Eu chá de quê? adoro, eu adoro. O meu hoje está de maracujá. Eu tô Ah, que assim, delícia. eu tomo muito cuidado com estresse, né? Assim, eu sou bem ligada no meu cortisol, então chega esse horário assim, eu falei, vou fazer um chá de quê? Aí tem umas folhinhas de maracujá que tem aí, eu fiz de maracujá. Muito bom, excelente. Então, doutora Karine, se apresenta um pouquinho, fala quem você é, da sua formação, para a gente poder entrar no nosso assunto, tá? Tá, então eu sou mastologista de formação. O mastologista, ele pode ser um profissional que vem da residência básica de cirurgia ou da residência de ginecologia. Então tem muito mastologista que é ginecologista, que exerce inclusive a ginecologia, mas tem mastologista que vem da formação cirúrgica, porque é uma doença que muitas vezes tem abordagem cirúrgica. Então eu sou cirurgiã geral de formação, sou mastologista. Estou em Brasília há cerca de 7 anos, vim por conta do marido, nunca imaginei morar aqui, mas é uma cidade que eu adoro e assim eu me encontrei realmente porque eu tinha uma vida muito puxada em São Paulo, cheguei a morar em Salvador também, então aqui foi muito bom para mim, eu sou muito feliz aqui. E aí a função do mastologista é cuidar da saúde mamária, mas fica muito focado na questão do câncer de mama, que é uma doença importante, realmente de grande relevância. Mas a gente não pode esquecer que o mastologista ele cuida de tudo relacionado à mama. Então, dentro dessa questão de tratar o câncer de mama, de operar a paciente, de encaminhar a paciente para quimioterapia, para radioterapia, existe um lado da mastologia que me encanta muito, que é o lado da prevenção, que é o lado de mostrar para essa mulher que ela precisa cuidar desse aquário, não adianta só tratar o peixe, a gente precisa cuidar da água do aquário. Então, a mastologia preventiva, funcional, me encanta. Eu acho que a gente tem cada vez mais sobreviventes de câncer e a gente precisa abraçar esses pacientes, entender por que a doença chegou, uma doença muito relacionada com o estilo de vida. Então, hoje eu abordo muito a questão preventiva e das doenças benignas, das alterações benignas. O meu consultório tem bastante disso, de todo mastologista tem, na verdade. E a dor mamária é uma grande queixa do consultório de mastologia, realmente. Né? E eu abordo isso de uma forma integrativa, que você me conhece, sabe que eu olho um todo, né? Eu não olho só um par de... A gente não é só um par de mama, né? É verdade. Inclusive, gente, para quem está nos assistindo, a doutora Karime, ela faz um acompanhamento muito diferenciado quando ela acompanha uma gestante, né? Eu já tive a oportunidade de conversar um pouco sobre isso com ela, para o próprio aleitamento materno, mas isso é Isso, um lógico, faz assunto parte de da conduta do outra. mastologista. E a gente só pensa no mastologista justamente pela prevenção, né, do câncer de mama. Mas vamos falar então da dor mamária, né?
Doutora Karine, como que é a frequência de procura pelo seu consultório relativa à dor mamária? É um problema recorrente? Muitas mulheres passam por isso. O que que você conta para a gente do dia a dia? É muito recorrente, é uma queixa muito comum. Por quê? Porque a mulher, quando ela pensa em mama, quando ela pensa em mastologista, ela pensa em câncer de mama, né? Então é o maior medo da mulher é a doença câncer. E aí a mama, ela passa meio na vida reprodutiva da mulher como um órgão um pouco sem função, principalmente se ela não for mãe, principalmente se ela não amamentar. Então é um órgão que está ali e a mulher não dá muito valor, né, para o tecido mamário, a não ser na questão estética, sexual, mas não é um órgão que eu vejo que é tão bem cuidado e tão orientado para as pacientes. As pacientes elas relacionam prevenção com mamografia e não é isso, né? A mamografia ela encontra lesões cedo, mas ela não promove prevenção. Então, quando a mama dói, né, a mulher às vezes está com os exames atrasados, né? Ela esquece que tem peito, e aí a mama dói e ela fala, epa, minha mama tá doendo. E essa dor eu não tinha, é uma dor impontada, é uma dor que tá fora do ciclo, é uma dor diferente e às vezes incomoda mesmo para dormir, para o sutiã, para fazer atividade física. E aquilo preocupa muito a mulher. Então ela chega no meu consultório, tô tendo dor mamária e vim fazer os meus exames, né? Então assim, ela relaciona que pode ser uma doença. E a gente precisa desestimular isso. Na verdade, a dor mamária ela é um sinal, um sintoma de que alguma coisa no seu corpo está um pouco disfuncional. Então, existe a dor cíclica, que é a dor. A gente faz ciclos hormonais durante o mês. A mulher é uma mulher de fases, é uma mulher de ciclos. A gente menstrua e a menstruação é um ponto dentro do mês de um sinal, né? E a dor mamária antes da menstruação é uma dor comum, é uma dor esperada, porque existem alterações hormonais ali antes do endométrio descamar. Mas a gente vê hoje dores totalmente fora desse período, dores que passam do tempo, e a mulher fica realmente muito insegura. Então é uma queixa muito comum e que a mulher não relaciona com o estilo de vida. E eu acho que a grande falha do médico, da equipe, em não relacionar que existe alterações hormonais que estão acontecendo e que precisam ser esclarecidas para a paciente. Eu estava lendo um artigo, até me preparando, né, para a gente conversar, e falando que cerca de 80% das consultas nos consultórios de mastologia são mulheres por conta de dor mamária, né, justamente Exatamente. por essa correlação e esse medo em relação ao câncer de mama. Eu já quero saber sobre isso. Mas vamos então pontuar aqui para as pessoas que estão nos assistindo, existem tipos diferentes. Em que fase da vida é mais comum acontecer a dor mamária e quando a gente deve se preocupar, né? Tá. Então, a dor mamária, por que ela acontece? Provavelmente, muitas vezes, por conta do estímulo hormonal na célula mamária. Então, a gente tem a célula e ela tem as anteninhas que se comunicam com esses hormônios que estão passando ali na corrente sanguínea, né? Existem fases que esses hormônios vêm com mais vontade, que acendem mais essa antena. E quais são essas fases? Principalmente quando a mama está se desenvolvendo, então quando a gente vai ficar mocinha, chega hormônio nesse tecido mamário que a mama não está acostumada. Então dói, né? É aquela dor da menina que está ali nos 10, 11 anos, que ela toma uma bolada, tudo incomoda, então ela sente a mama crescendo. É uma dor normal do período, né? E quando eu falo, a gente vai ficar mocinha, a mama dói, porque os hormônios estão chegando. E quando a gente deixa de ficar mocinha, então ali no período final de climatério, pré-menopausa, né? Que é muito comum, que é justamente aquela mulher em torno de 50 a 55 anos, que tem uma amiga que está com câncer de mama, que tem uma conhecida que está com câncer de mama, e ela começa a sentir a mama doer, e ela vai no consultório. Então é muito, muito comum a mulher na faixa entre 50 e 60 ter dor mamária. E é papel do ginecologista, do mastologista, do médico da mulher informar que essa dor é muito provavelmente de alterações metabólicas e hormonais. Os exames de imagem devem ser feitos, devem estar atualizados para a gente descartar a doença, né? Mas é uma dor que faz parte daquele período da perda do estrogênio, da progesterona, né? Que está indo embora, que está diminuindo a produção. E as células da mama, entremeadas com células de gordura, elas começam a sentir isso. Quando que é
preocupante, na verdade? No geral, Leandra, em termos de doença, quase nunca é preocupante, né? O câncer de mama, para ele doer, ele tem que estar se desenvolvendo. Então, ele tem que ser normalmente um câncer palpável, um tumor maior. Então, o câncer de mama realmente ele não costuma causar dor. Então, no geral, não é uma dor para preocupar em relação ao câncer, mas é uma dor para você entender, olha, não é aquela dor um dia antes da menstruação descer. Não é aquela dor que de vez em quando dá uma pontadinha, é uma dor que tá me incomodando. É uma dor que eu vou trabalhar e eu sinto, é uma dor que eu acordo, que eu sinto, é uma mama que pesa, que me incomoda. E essa dor, apesar de não ser uma doença, ela tem que ser valorizada, porque viver com dor é muito ruim, né? Então não é normal você virar para médico para paciente e falar: ah, não, mas isso não é câncer, então tá tudo bem, toma analgésico que vai melhorar. Ok, não é câncer, que bom. Mas e aí, é o quê? Por que que tá mais que o normal? Por que que essa dor está te incomodando tanto? Por que que você está produzindo tanto estrogênio? Será que você tem predominância estrogênica? Né? Será que você está com fígado com esteatose hepática, que não está fazendo aquele detox do estrogênio? Será que o seu intestino está com uma microbiota ruim, que não está ajudando o excesso de estrogênio sair pelas fezes, né? Então, será que você não está produzindo enzimas digestivas que estão ajudando o seu bolo alimentar a chegar melhor no seu intestino e por isso o seu microbioma é ruim, né? Será que você está muito estressada e o seu cortisol está aumentando a produção de estrogênio e por isso você tem dor mamária? Então, assim, eu posso falar para a paciente que não é uma doença, né? Que isso não é câncer, que ela tem uma mamografia normal, um ultrassom normal, às vezes uma ressonância normal, mas eu tenho que tentar entender por que que essa dor está acontecendo, porque senão eu não estou indo na raiz do problema. Então, vamos lá. Normalmente não está associado a câncer de mama, mas isso Não, não quer dizer que não deve ser investigado. Ó, dor, exatamente. gente, não é normal em lugar nenhum. Nem pela nada que acontece. Tem muita gente que fala assim: ah, isso é normal por conta da idade. Não é normal. A gente não foi criado para sentir dor, ou a gente não foi, não é um organismo que está programado para qualquer tipo de sofrimento. Se ocorre alguma modificação na sua forma de ser ao longo da vida, isso merece investigação. Por quê? Porque a gente, através da saúde e do nosso corpo, é uma maneira da gente se sentir realizado e feliz, né? Então, vale a Exatamente. pena investigar, né? Então, a doutora Karime levantou vários pontos que interferem na dor mamária. E nós vamos tentar destrinchar um pouquinho cada um deles, né? Deixa eu fazer uma pergunta antes, que a gente estava conversando outro dia, você me mostrou uma coisa, eu falei, ah, quem nunca, né? O Hum. sutiã errado, ele pode favorecer a dor mamária? Pode, pode. Pode porque se eu tenho uma mulher que tem uma mama, né? Que é uma mama mais edemaciada, uma mama mais inflamada, um tecido mamário mais denso, e eu uso um sutiã frouxo, eu sempre falo, o sutiã de ferrinho, ele é muito bonito, né? Mas ele não deveria ser um sutiã para você usar diário, porque no final das contas, o sutiã de ferrinho, ele aperta ali no sulco inframamário, mas a parte da mama mesmo, que é para ser. Hoje eu até mostrei um sutiã, porque me perguntam tanto do sutiã, e eu mostrei no meu stories porque a mama ela tem que ser abraçada, né? Ela não precisa ser comprimida, ela não precisa ser amassada, mas ela tem que ser abraçada, ela tem que ser confortável. Então é uma peça que deve ser bem vestida, que a alça ela não deve ficar marcando. Então, se puder ser uma alça mais grossa, ela vai sustentar melhor, né? Atrás também, não pode deixar marca nas costas, né? Então, se eu olho uma paciente que quando ela tira o sutiã para eu examinar, ela tá toda marcada, o que que eu já vejo? Ela tá com o sutiã errado, né? Ela tá muitas vezes com gordura, ela tá com edema na pele, então ela tá fazendo compressão, tá deixando marca. Então eu preciso entender essa paciente por que que ela está redistribuindo errado esse líquido, né? Está sedentária, está estressada, está comendo muito açúcar, inflamada. Então, tudo isso tem que passar na cabeça da gente quando a gente olha no exame físico a mama. E o sutiã ele deve ser confortável. Ele deve ser de sustentar e ser confortável. Se a gente tiver uma mama que é muito difícil de sustentar e que marca muito e que atrapalha, que dá dor nas costas, talvez essa mulher seja elegível para que a gente faça uma simetria corporal nela e ela faça uma redução mamária, que muitas vezes tem maior benefício. Ah, com certeza, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o sutiã, mas também não existe um sutiã ideal, é aquele que te dá conforto Não e sustenta, existe. né? Não existe. Certo.
Tivemos uma perguntinha ali, um pouco atrás, sobre a questão do câncer, né? A pessoa estava perguntando se nódulo na mama costuma doer. Se o nódulo na Se mama ele estiver costuma doer. crescendo próximo, se ele estiver crescendo próximo de algum ligamento que seja mais sensível ali dentro do tecido mamário, ele pode incomodar. Eu tenho um tecido se distendendo e ele pode incomodar. Então, por isso que eu falo que as dores elas devem ser investigadas. Por que que tá doendo? Tá doendo porque tem um nódulo aumentando de tamanho, tá doendo porque sua mama tá muito densa, tá doendo porque tem cisto inflamado, tá doendo porque você tem alterações hormonais que precisam ser avaliadas, né? Porque você por exemplo, esse período agora de Covid, Leandra, eu tenho pego muita dor mamária, muita mastite, né? As mulheres estão estressadas, a gente que trabalha com medicina funcional, estuda o estresse, né, de forma profunda ali, sabe o quanto é deletério né, para a célula. Então, a mama tende a sofrer com estresse. Às vezes a paciente chega e quando a gente conversa, a gente entende, ela fala, doutora, eu estou mais estressada esse mês mesmo, estou dormindo mal, tô comendo mais porcaria, e justifica a dor mamária, justifica, porque aumenta o estrogênio ruim, essa paciente está mais inflamada, ela não tem um sono reparador, então é justificável o estilo de vida para dor mamária. Na verdade, esse período agora tem mudado muita coisa, né? Tá todo mundo Muita. vivendo sob uma pressão muito grande, embora agora essa pressão já esteja sendo até um pouco aliviada e tudo, mas a gente ainda tem muita coisa pela frente. Tem, Claro, de claro. fato, surgido, a gente observa na farmácia que tem surgido queixas que não eram comuns, né? Que não eram comuns. Exatamente. Só mais uma perguntinha de sutiã e a gente vai entrar nas causas da dor mamária, né? Estão perguntando aqui, se dormir sem sutiã é bom ou ruim? O que se deve fazer? O ideal é você dormir confortável. Então, é um período que você tem que estar absolutamente relaxada, né? Então, a hora do sono é uma hora de relaxamento corporal. Então, se você puder estar sem sutiã, é o ideal. Mas isso não tem regra. O que a gente sabe sobre sutiã é que, se você comparar mulheres que não usam sutiã com mulheres que usam sutiã. Quando você não usa, você não tem sustentação para o tecido mamário. O tecido mamário é um tecido frouxo, sustentado por ligamentos. Então, é como se tivesse uma teia de aranha puxando esse tecido mamário. E a gente, na verdade, antes de andar, antes de ser um homem que anda em pé, a gente tem resquícios embriológicos, né? De estar deitado, de andar como um animal de quatro patas, né? Então, o nosso tecido mamário, ele é um tecido mamário que a sustentação dele é muito frágil. Então, se você não usar sutiã, você vai ficar como as índias Yanomamis, né? Que tem a mama muito pendular. Então, é uma Ai, mama muito frouxa. Então, assim, essa é uma escolha da mulher. Isso é cultural, a questão do sutiã. O que você vai entender é que se você escolher não usar sutiã durante o dia, durante o seu trabalho, durante a sua vida, você provavelmente vai ter as mamas pendulares com o seu envelhecimento. E se isso for uma coisa que esteticamente não te incomoda, tá tudo bem também. Mas a gente vive numa sociedade que tem muita relação com a estética, com a beleza, com a questão social da beleza. Então, o sutiã ele vem para sustentar o tecido mamário e dar mais conforto. Porque as mamas pendulares também incomodam, né? É um tecido que está sendo puxado para baixo pela gravidade. Então, ela também vai incomodar. Então, o sutiã ele vem para sustentar, para dar conforto, mas não é uma regra cultural, na verdade. entendi. Então vamos falar das causas da dor mamária, né? Você comentou com a gente sobre o excesso de estrogênio. Como que isso se dá na prática? Como que os níveis de estrogênio interferem na dor mamária, né? É, Então, é, o tecido mamário ele é um tecido que tem estímulo estrogênico, é o principal hormônio de proliferação celular. Então, as células da mama elas crescem e se proliferam sob a ação do estrogênio. O estrogênio é o hormônio da mulher, é o hormônio que faz a gente ser mulher, é o hormônio feminino, né? Em maior quantidade na mulher. E esse hormônio, ele precisa estar em equilíbrio com os outros hormônios. Quem são esses outros hormônios? Então, a melatonina, né, um grande hormônio mestre, a progesterona, a testosterona, o cortisol, os hormônios da tireoide, né? Então, são hormônios que são os mensageiros, os ordenadores das células,
Eu sou apaixonada por essa área, porque eu acho que realmente, quando você aprofunda, caramba, que bacana que são os hormônios. Então, eles dão as ações, são os professores da sala de aula, para o que vai acontecer no seu corpo. E esse estrogênio, ele vai ter níveis diferentes de acordo com a sua idade. O que a gente tem hoje é que as mulheres na idade reprodutiva, elas não estão reproduzindo, elas não estão tendo filhos, né? Estão tendo menos filhos, as mulheres estão em mercado de trabalho bastante estressadas, com dupla jornada. As mulheres muitas vezes já operaram a mama uma, duas vezes, colocaram prótese. São mulheres que têm muitas vezes um sono que não é reparador. A gente tem um excesso de alimentação industrializada, alimentação rica em agrotóxico. Então, essas substâncias químicas, elas simulam a ação de estrogênio, que a gente chama de xenoestrogênio. Então, a gente tem hoje, no mundo moderno, uma quantidade de substâncias que imitam o estrogênio do seu corpo. Então, além de você estar desregulada, porque você vive uma vida que fisiologicamente está errada, você dorme meia-noite com o celular na sua cara, né? Você tem menos filho, tem interferências hormonais com o uso de anticoncepcional, de remédios. Além de tudo, você ainda ingere ou tem contato com substâncias que imitam seus estrogênios. Então, a maioria das mulheres hoje que frequentam o meu consultório são mulheres que a gente chama de predominância estrogênica, as mulheres que têm celulite, as mulheres que fazem retenção hídrica, que têm alterações de humor, que têm TPM, né? Então, essas mulheres são as mulheres que tendem a ter mais dor mamária. Então, elas podem passar o período reprodutivo todas com ação estrogênica no tecido mamário. Então, ela tem já um tecido mamário acostumado a receber muito estrogênio. Então, quando você tem variações, né, baixou o estrogênio, subiu o estrogênio, essa mama vai sofrer, porque ela está acostumada com níveis altos de estrogênio, né? E ela sofre muito na menopausa, porque esse estrogênio cai. Ela viveu uma vida, são 30 anos sendo alimentada com muito estrogênio, né? Estrogênio ruim, estrogênio bom, né? E esse metabolismo tá acostumado. Então, essa mulher, ela faz picos de estrogênio durante os meses e ela vai ter dor mamária. E se ela baixar o estrogênio, ela também vai ter dor mamária, porque ela está acostumada com muito estrogênio. Então, não é fácil você cuidar dessa mulher, porque ela está acostumada com isso. Então, como que a gente vai fazer para tratar uma dor mamária? Primeiro, entender esse universo que a mulher vive e explicar para ela que ela precisa equilibrar os hormônios. Ela tem que, o que eu falo para os meus pacientes, vocês têm que respeitar esses hormônios. Eles estão aí para ajudar e a gente precisa entender o funcionamento. Acho que o paciente hoje ele é participativo da consulta, ele tem completo, assim, existe ele tem como entender o que eu explico, então eu não posso olhar para o meu paciente como uma pessoa que só porque ele não é médico, ele não vai entender. Ele consegue entender sim, é só a gente ter um jeitinho de explicar. Então ela precisa entender que esses hormônios precisam ser mais bem cuidados, porque senão ela vai ter um envelhecimento pior. E a dor mamária é a ponta do iceberg. Então, na verdade, eu olhar que a mulher tem dor mamária, quando eu vou olhar, ela tem um monte de coisa que precisa ser consertada, né? Assim, essa semana eu recebi uma paciente que entrou com um remédio para colesterol e apresentou muita dor mamária. Na verdade, o remédio para colesterol foi no finalzinho da consulta, assim, já que a gente estava falando. Ela falou, doutor, inclusive eu entrei com estatina porque estava muito alto o meu colesterol. Então, assim, também se explica a dor mamária, porque a gente tem que lembrar lá da produção de estrogênio, que toda a nossa produção, a nossa esteroidogênese, a produção de estrogênio, vem do colesterol. Então, na hora que eu dou uma pancada nesse colesterol, que eu reduzo a produção dele, eu vou reduzir a produção de estrogênio. E essa mulher, ela vivia em predominância estrogênica, né? Uma mulher obesa, inflamada, estrogênio alto, né? Intestino com desbiose. E aí entra com um remédio, não estou dizendo que não estava indicado, pode ser que estava mesmo, mas tem o efeito colateral disso, que reduz o colesterol total, mas vai reduzir a produção de estrogênio. E será que uma mulher de 47 anos, ela está pronta para levar uma pancada nesse estrogênio que já não estava muito bom? Então, ela diminui mais ainda a produção de estrogênio dela e ela vai ter dor mamária, né? E ela vai ter mais predominância do estrogênio, porque apesar do estrogênio cair, cai muito a progesterona. Então, ela atrapalha muito esse equilíbrio. Então, a gente tem que entender onde é que essa mulher vive, o que ela está usando, né? Porque isso explica muito a dor mamária. Ô, Karime, e em relação ao estrogênio, que fitoterápico nós poderíamos lançar mão
Bom, primeiro a avaliação é que vai definir qual a conduta, e a gente sabe que até a parte comportamental favorece muito o controle da dor mamária, né? Por exemplo, a prática de exercícios. Você falou Isso, de um ponto super importante, tirar os xenoestrogênios, né? Então, da onde vem isso? Toda vez, por exemplo, que você aquece plástico no micro-ondas, você aumenta a possibilidade de gerar xenoestrógenos. exatamente. Não Derivados só de plástico, soja. né? Qualquer. Às vezes você muda a conformação molecular de qualquer alimento, mesmo no vidro. Exatamente. E também os derivados de soja, né? Os derivados de soja não fermentados, que acabam trazendo uma quantidade de isoflavonas residuais muito grandes para a alimentação. Então, tem medidas comportamentais que favorecem, e é claro que a doutora Karine, por exemplo, ela faz uma grande varredura e uma avaliação de todo o equilíbrio do corpo dessa mulher, do equilíbrio hormonal e do equilíbrio bioquímico, né? Mas se a gente fosse atuar, por exemplo, em estrogênio, existem fitoterápicos que poderiam favorecer esse equilíbrio? Existem. Eu sou muito, assim, eu acho fitoterápico, as plantas, elas são os grandes sobreviventes, elas estão aqui antes da gente, né? As plantas estão nesse mundo e são sobreviventes junto com as baratas. Então, as plantas são seres vivos que estão aqui nesse mundo há muito mais tempo que o ser humano. Então, elas têm uma capacidade de sobrevivência, uma luta pela sobrevivência incrível, e ela desenvolve moléculas e substâncias para sobreviver que vão fazer bem para elas e vão fazer bem para a gente também. Então, gosto muito de fitoterápicos, mas assim, deixar bem claro para a paciente que o fitoterápico é a cereja do bolo, né? É alguma coisa que vai me ajudar, vai me empurrar para um metabolismo melhor. Mas eu não posso, acabaram de perguntar assim, como equilibrar melhor os hormônios, né? Como fazer isso? Então, assim, na verdade, o primeiro passo para você equilibrar os hormônios e reduzir a quantidade de um estrogênio em excesso é o estilo de vida, não tem jeito. Então, você coloca essa paciente para emagrecer, né? A própria gordura, o estrogênio ele é produzido em célula de gordura, né? Gordura periférica. Então, quando eu coloco essa paciente para perder peso, perder gordura corporal, já é excelente. Então, colocar essa paciente para atividade física, para dormir, para modular cortisol, né? Então, assim, eu tenho várias estratégias que eu preciso fazer. Não adianta ficar enchendo essa mulher de cápsula se o básico ela não faz. É óbvio que ela não precisa fazer tudo de forma perfeita, mas alguma coisa ela precisa melhorar, né? E aí, o que eu gosto, assim, você tem alguns fitoterápicos bem interessantes. Eu gosto bastante, para algumas pacientes, do 3-indol-carbinol, que é o que a gente tem hoje nos vegetais verdes, né, nas crucíferas. Então, é uma substância muito interessante que a gente manipula na farmacotécnica. Você pode manipular tanto o 3-indol-carbinol, como você pode manipular a forma mais ativa, que é o diindometano, né? Então, assim, você pode manipular isso para as mulheres que têm um excesso de estrogênio na fase 2 ou fase 3, que são as fases intestino-fígado. Então, eu tenho que entender que fase que esse estrogênio parou, para poder saber se para essa mulher o 3-indol vai ser uma boa opção. Mas eu gosto muito também. Gosto de tudo que modula cortisol. Então, assim, tudo que me ajuda, qualquer fitoterápico, né? Que vai modular o cortisol, e aí você pode falar pra gente aqui, a gente tá achagando, a gente tem várias coisas, vão me ajudar nisso, porque se eu modulo o cortisol da minha paciente, essa paciente reduz o estresse, reduzindo o estresse, eu reduzo o estrogênio, né? Não só o fitoterápico, mas os pré-bióticos, os probióticos, são também, me ajudam na questão de melhorar a desbiose dessa paciente. A própria glutamina, né, me ajuda nisso. Então, sais biliares, eu tenho paciente que tem, na verdade, a fase de estrogênio dela é alta, lá em via biliar. Então, os sais biliares, né, todas as enzimas digestivas, qualquer fitoterápico que me ajude na questão da hipocloridria, da baixa de pH ou da alta de pH, que vai modificar com o uso de um omeprazol, por exemplo, vai me ajudar, né? Então, tudo que eu possa fazer com que o estômago, na hora de receber o alimento, receba num pH melhor e libere os ácidos que precisa, vai me ajudar. Então, eu não preciso, na verdade, de um fitoterápico sempre como um 3-indol, porque nem sempre o problema é lá. Mas qualquer fitoterápico que me ajudar nessas fases de estresse, liberação de sais e ácidos para digestão e microbiota, eu já estou muito bem para poder atuar nessa parte
do ciclo de estrogênio. Deixa eu comentar um pouquinho do indol 3-carbinol, porque eu acho que ele é um grande coringa de suplementação de fitoterápico, né? Ele é muito usado em mulheres, mas também em homens. Da E onde usado vem pouco, o indol né? É pouco, 3-carbinol? né? Você vê que ele é pouco, ele é subutilizado, né, Leandro? Eu acho. Ele é, assim, hoje muitos médicos que trabalham nessa parte funcional já entendem a importância dele, mas ainda haveria um mundo enorme de utilização, né? Porque, então vamos falar o que que é o indol 3-carbinol. Ele é um derivado, gente, de crucíferas. Então, da couve de Bruxelas, do brócolis. O brócolis, inclusive, ele vem ganhando cada dia mais destaque na alimentação. E olha como as coisas estão interligadas, né? Uma alimentação com fibras, uma alimentação com vegetais, a chance de te trazer nutrientes adequados é muito grande. Porém, assim, se a gente fosse comer brócolis suficiente para obter a quantidade suficiente de indol 3-carbinol, a gente teria que comer muito brócolis. Não tem condição. Então, ele realmente é um produto. É óbvio que se alimentar de crucíferas é importante, porque tem outro também componente que eu quero citar, que ajuda no equilíbrio hormonal. É importante, mas assim, nesse caso, de fato, a gente precisa da suplementação para ter níveis adequados. Então, essa substância, o que que ela faz no nosso corpo? Ele evita que se forme um estrogênio que tem uma ação um pouco mais deletéria. Na verdade, gente, se é produzido no nosso corpo, a gente precisa disso, tá? Mas acontece que eu preciso ter um equilíbrio entre formas diferentes de estrogênio. Então, o indol 3-carbinol, ele ajuda a formar entre aspas, o melhor estrogênio, tá? Então, isso ele já promove um equilíbrio hormonal. Além disso, ele ajuda na detoxificação hepática, favorecendo, porque assim, ó, os hormônios no nosso corpo, se eles não são eliminados no momento certo, eles ficam recirculando. E o estrogênio é um que tem essa capacidade de ser no intestino reabsorvido e cair na corrente sanguínea de novo. Então, o indol 3-carbinol age aí. E um outro produto que também é encontrado nas crucíferas e que pode ser considerado um fitoterápico, porque é comum, muito comum em maçã, uva, é o cálcio glucarato. É um tipo de Isso. cálcio ligado ao ácido glucurônico. E isso faz o quê? Quando chega no intestino, ele olha para aquele estrogênio que ia ser reabsorvido, pega ele e joga fora. Então, ajuda na detoxificação do estrogênio. Então, é isso, a gente precisa do hormônio no tempo certo, na quantidade certa. Cada vez que ele é reabsorvido no nosso corpo e volta para a corrente sanguínea, ele acaba voltando com uma forma química um pouco alterada. Então, a gente não precisa disso. E aí, os fitoterápicos ajudam muito, né, doutora Karine? E é uma coisa assim, então, que assim, a gente que estuda essa parte, né, fisiológica, bioquímica, poxa, a maioria dos cânceres, a gente está falando de dor mamária, é uma desregulação de disruptor endócrino, né? Ali tá chegando demais estrogênio, as células estão sedentas demais por estrogênio. Mas a gente sabe que o estrogênio está relacionado com câncer de mama. Então, assim, quando eu cuido de uma paciente que tem dor mamária, que muitas vezes o médico não valoriza, porque, mas não é câncer. Ok, não é câncer. Mas uma mulher que tem uma dor mamária crônica, que tem nos exames, às vezes, gente, a predominância estrogênica você não vê em exame, você vê clinicamente, né? Porque a dosagem hormonal, ela é uma dosagem muitas vezes falha, ela é uma foto daquele momento que você está tirando sangue às 6 da manhã. Então, às vezes, a paciente ela tem toda a clínica de predominância estrogênica, mas quando ela vai dosar os hormônios, ela tem lá 80 de estrogênio. Mas isso não é predominância estrogênica. Como não é se ela tem 0,3 de progesterona, se ela tem 5 de testosterona? Ela não precisa ter um estrogênio estourado para eu enxergar que ela tem predominância estrogênica. E ela não precisa ter um exame bizarro para eu achar isso também. Então, a clínica me diz muito para a predominância estrogênica, mas óbvio que os exames de sangue vêm para colaborar com o quadro clínico. E quando eu trato uma paciente com dor mamária que muitas vezes não é valorizada ou que ela é liberada do consultório, se você for para o manual da Febrasgo, ele vai dizer o seguinte, que para o tratamento de dor mamária você faz orientação verbal, você faz anti-inflamatórios não esteroides, os ANES, os cataflãs, os profenides,
né? E você pode usar o tamoxifeno em casos mais agudos, mais graves. Que o tamoxifeno é um remédio que reduz a produção de estrogênio. Então, por que eu vou usar um remédio para reduzir a produção de estrogênio, né? Numa paciente que não tem um câncer, ela tem uma doença benigna, se eu posso ir na fonte reduzir a produção de estrogênio dela, se eu posso oferecer para ela caminhos, como você falou, para um estrogênio melhor, para um estrogênio mais limpo. Por que eu preciso tratar essa mulher com tamoxifeno antes de fazer pelo menos o básico, né? Por que assim, a orientação verbal, o que é a orientação verbal? Eu virar para a paciente e falar, isso não é câncer, tá aqui uma receitinha de Profenid e volta em 6 meses. Isso não é orientação verbal. Orientação verbal é eu falar para ela, cuide das suas panelas, abra a sua cozinha, jogue todos os seus plásticos fora, ou reduza. Vamos Não diminuir o essas coisas, açúcar. reduza o açúcar que é inflamatório, né? Vá para sua atividade física, procure dormir no escuro, procure dormir cedo e acordar cedo, olhe para o sol, tome sol, vitamina D é um excelente aliado para a dor mamária. Então tome sol, né? Trabalhe a questão da terapia anti-estresse mesmo, do manejo anti-estresse. Então, isso é orientação verbal, tá? Em relação ao anti-inflamatório, eu até abro mão algumas vezes, porque eu não consigo mudar, às vezes, o estilo de vida da paciente tão rápido, né? Até porque a paciente nem sabia disso, é tudo novo para ela quando eu converso. Então, às vezes, eu uso sim um anti-inflamatório por 3 dias para melhorar aquela dor que está muito forte, mas aí eu gosto muito da cúrcuma, eu acho a cúrcuma um excelente anti-inflamatório para tecido mamário. Os pacientes respondem muito bem, né? Eu gosto muito do ômega também, né? Então, os pacientes falam muito de alguns compostos prontos na farmácia, eu prefiro manipular. Eu gosto de manipular, porque eu consigo colocar as doses que eu quero, eu faço para 30 dias, depois a gente reavalia. Então, gosto da cúrcuma, gosto das linhas de ômega que a gente tem, gosto da coenzima Q10 também, porque essa mulher, muitas vezes, ela tem também uma fadiga mitocondrial, que piora a dor mamária dela, uma paciente que às vezes tem outras dores crônicas, né? Uma paciente que tem, às vezes, fibromialgia, né? Que usa estatina, que usa outros remédios com efeito colateral. Então, esse olhar de entender que assim, ó, tá doendo, não é grave, mas eu preciso melhorar algumas coisas nessa mulher, porque se eu melhorar a dor mamária dela, provavelmente eu também vou estar otimizando a prevenção para o câncer de mama. Então, a gente sempre pensa, óbvio, né, que o câncer de mama também tem que ser cuidado para os próximos anos, né? Então, eu também estou olhando isso quando eu cuido de dor mamária. Isso de fato, né? Um câncer, gente, não cai na cabeça da pessoa do dia para a noite. Claro que tem aí as tendências, né, Que genéticas, é os perfis exceção, né? Que é genéticos, exceção, né? que é super exceção, mas, gente, um câncer não cai na cabeça da gente quando você está andando no meio da rua, né? Então, provavelmente, foram anos e anos e anos de coisas, de um caminho inadequado para você. Eu não estou falando que é certo ou errado geral para todo mundo, mas um caminho que metabolicamente te levou a um estresse e que acabou originando isso, né? E de fato, dor, é o que eu falei aquele momento, não é normal sentir dor. Não. Vai lá, a menina que está adolescendo, né, que está começando a crescer o tecido mamário, tudo bem, né? Ali é o momento que vai passar, mas não é normal sentir dor alguma, né? Você estava Não. falando dos ômegas e tem um ômega que é o ômega 7. A gente fala muito de ômega 3, é muito comum o uso, e na minha visão é fundamental realmente o consumo de ômega 3. Mas tem um ômega que é derivado de planta. Ele até é chamado, às vezes, de ômega 3 vegano, mas ele é mais rico em ômega 7, que é o sea berry. Sea berry é uma fruta, né, que nasce em regiões muito altas e que é riquíssimo em ômega 7, tá? E ele tem uma capacidade anti-inflamatória incrível. Quando se faz um exame de sangue, um requisito que é bastante difícil, não é difícil, é lento para se controlar, é a proteína C reativa, né? Não é essa do Covid, tá, gente? É outra medida que é feita no sangue que detecta a inflamação. São PCRs diferentes, é o mesmo nome, mas são diferentes. Uhum. E o Seaberry, que é o extrato seco dessa frutinha, ele tem a capacidade de reduzir de forma muito intensa
e muito rápida a proteína C reativa. Então, às vezes, ele pode ser até um recurso para ser utilizado numa fase inicial de tratamento, onde a mulher relata a dor mamária, né? E aí você conseguindo controlar melhor essa inflamação e adicionar os hábitos de vida, ela consegue seguir com mais tranquilidade, né? Um É grande uma aliado fruta. para isso um grande aliado para isso, Leandra. Eu sempre começo também a conversar sobre a questão de nutrição, porque assim, quando a gente vai avaliar essas pacientes que têm predominância estrogênica, têm alterações hormonais, elas têm erros alimentares muito importantes. Eu não preciso ser nutricionista, né, para enxergar isso. A nutricionista ela vai detalhar tudo, ela vai encontrar a melhor nutrição para aquele tipo de paciente. Mas isso fica claro, assim, essas pacientes elas são comedoras de carboidratos ruins, elas são pacientes com insulina alta, elas são pacientes que comem muito açúcar, né? Muitos aditivos químicos, muitos congelados. Não estou dizendo que a gente tem que ter uma vida radical, mas a gente precisa entender que aquela alimentação, quando eu falo para a paciente assim, como é que é a sua alimentação? Ah, doutor, eu como bem, eu como bem. E o como bem dela tá cheio de erro alimentar, né? Eu como bem com requeijão de manhã, no pão ensacado que tá lá no mercado há um tempão, né? O suco de caixinha natural, o suco, agora tudo é natural one, tudo é o suco do bem, é o suco, a indústria ela buscou nomes, né, para que fique mais atrativo, né? Até a Coca-Cola veio com stevia, mas no final das contas ela tem inúmeros erros alimentares. Então, assim, buscar envelhecer com hormônios mais equilibrados, com saúde hormonal, precisa de uma nutricionista. Essa é uma coisa que eu coloco muito no consultório. E a nutricionista bem formada, ela vai ter esse manejo dos nutracêuticos, dos fitoterápicos também, como um apoio para essa paciente comedora de açúcar, com insulina alta, inflamada. Mas, assim, é muito importante. A menina de 20 anos, talvez, com uma alimentação ruim, ainda ela tem um corpo muito bem sinalizado. Então, ainda está tudo muito bem funcionando. Ela tem um fígado que só tem 15, 20 anos, né? Ela consegue ainda... mas elas conseguem mesmo. Apesar de a gente ver hoje muito mais os jovens doentes, inflamados, mas ainda existe um corpo que está lutando para produzir filhos saudáveis. Então, uma mulher em idade reprodutiva, ela tem um corpo a favor dela, porque pela natureza, a natureza quer mulheres reprodutivas saudáveis. Então, se você é uma mulher em idade reprodutiva, o seu corpo ele luta para que você fique saudável. Quando você está em climatério, quando você está chegando na sua menopausa, já não é mais interessante para o corpo cuidar tanto de você, porque você já não mantém mais a espécie. Isso é muito maluco e muitas vezes, assim, até injusto com a gente que, próximo dos 50 anos, né, estamos aqui trabalhando e produzindo. Mas, na verdade, se eu der bobeira com a alimentação, com estresse, eu não vou ter um corpo tão a favor. Porque se eu não produzo mais filhos, não é tão interessante que o meu corpo seja tão saudável assim. Então, a mulher nessa fase, ela começa, sim, a ter várias alterações que o corpo não vai dar conta. Então, tem que ter uma nutricionista para orientar. Não é necessariamente para emagrecer, é para falar, olha, eu tô tendo dores nas costas, tô tendo dor mamária, os meus hormônios já não estão legais, eu já tô sentindo mais cansaço, meu cabelo tá caindo, eu já não, né, minha tireoide, já tive que entrar num hormônio para tireoide. Então, o que é que eu posso fazer para nutrir bem essas células, para eu envelhecer melhor? Esse é o papel da nutricionista, né? Então, acho que falta isso também, essa cabeça de que, olha, na saúde não vem de graça. A dor mamária, eu posso até melhorar ela com Voltaren, mas eu não estou tratando, né? Então, Inclusive, esse é o mês dos nutricionistas, né? Dia 30 se comemora o Dia da Nutricionista. Muito legal se falar isso. Eu acho que nós chegamos num ponto na civilização moderna que primeiro a gente esqueceu como é comer certo, né? Porque muita isso. influência mercadológica, né? A gente bombardeado o tempo inteiro. Muitos anos de erros que eu até acho que foram tentando acertar, sabe? Acho Claro, mas eu mesmo. acho que nossas mães davam danoninho que valia um bifinho e estava tudo bem, né? E até mesmo nos estudos científicos, né, houve erros assim muito grandes que se perpetuaram e geraram uma cultura muito forte.
Beleza, eu não acho que ninguém, não acho que foi por mal, sabe? Não foi, nem sempre é a É. indústria da doença, foi o erro querendo acertar. E aí a gente se perdeu. Então, de fato, precisa, o nutricionista ele ganha um papel muito importante nesse período, né? Muito. Doutora Karine, vamos falar um pouquinho de estresse, sono e dor mamária. Como que isso está Super. interligado, né? Isso porque tem tudo a ver. Tudo a ver, aliás, você falou de coisas a ver. Quando a gente dorme, a gente, na verdade, a gente vive. Hoje em dia você tem a medicina circadiana, né? A medicina que estuda o ciclo. A gente precisa respeitar o sol e a lua, não cair à toa. Então, a gente dorme no escuro e acorda no claro. E durante a madrugada, a gente produz hormônios, a gente tem o período restaurador, a gente tem a nossa limpeza celular, então ali é feita toda a fagocitose de células ruins, de células velhas. Então, à noite, o sono, ele é muito restaurador e ele produz hormônios. Então, eu produzo durante o dia, eu faço meu pico de cortisol, eu acordo com o meu cortisol no alto, né, para eu ter força, vitalidade. Então, a gente acorda, esse cortisol ele vai descendo no final do dia, e aí existe um restabelecimento ali para que o cortisol fique baixinho na madrugada. E quando o cortisol está baixinho, a melatonina ela é produzida e ela dá um sinal para o ovário: durma. Então, o seu ovário à noite ele está dormindo, né? O seu ovário ele está se restaurando, ele está descansando. E o seu estrogênio não está sendo produzido em pico. Então, quando você acorda, melatonina cai, cortisol sobe, o sol chega. Por isso que eu falo que a gente tem que olhar para o sol, a gente tem que deixar o sol chegar na pele, a gente não pode exagerar de óculos escuro o dia inteiro com óculos escuro, porque é importante olhar para o sol. O seu corpo precisa. Os cachorros tomam sol. É muito bonito você ver um cachorro sozinho deitar no sol, ele procura o sol. Então a gente precisa entender que o sol faz com que hormônios sejam produzidos. Gosto muito da reposição de vitamina D, mas a gente tem que tomar sol, né? Com os cuidados, mas tem que tomar. Então, quando a gente está dormindo, o estrogênio então não é tão produzido e a gente acorda e essa produção acontece pela manhã. Se você não tem esse ciclo regulado, se você está estressada, se você faz o pico do cortisol na madrugada, o que não é para fazer, aquelas mulheres que 3 da manhã acordam do nada, são mulheres que estão fazendo pico na madrugada de cortisol. Então, essas mulheres elas também estão com o ovário acordado. E isso é muito ruim. Não é ruim por um tempo, é ruim por longo prazo. A gente tem que entender assim. Eu dou plantão, por exemplo, eu dei plantão essa noite, né? Eu cheguei a fazer 4, 5 plantões na madrugada. Eu sou cirurgiã, trabalhava em emergência. Hoje eu faço um. E eu faço um plantão que não é um plantão de emergência. Eu consigo descansar. Então, e eu estou programando para sair disso em algum momento. Não dá para você ter 70 anos dando plantão, 60 anos dando plantão, 3 da manhã, tá acordado operando. Dá, mas não é o correto. Então, se você puder planejar a sua vida para que você durma à noite, você vai ter mais saúde hormonal. E aí, quem dorme bem à noite, então, tende a ter um estrogênio mais controlado. E o estresse está relacionado com isso, porque o cortisol, ele leva você para uma via inflamatória. É muito bom o cortisol, é muito bom. Mas uma coisa é você olhar um leão e sair correndo. É para isso que existe cortisol. Cortisol, ele é o hormônio que faz a gente estar aqui na Terra. A gente sobreviveu por causa do cortisol, porque a gente tem medo, né? Porque o coração dispara e a gente corre. Então, cortisol, olhou um leão, saiu correndo, ok. Se distanciou do leão, tá tudo bem, entrou na sua caverna, tá tudo resolvido. Agora, você viver com o leão te olhando e você tá atrás da árvore, não funciona. Seu corpo não está preparado para isso. E aí você faz uma bagunça hormonal. Então, o estresse existe, as pessoas, doutora, mas como é que eu faço para reduzir meu estresse? Você não vai reduzir o estresse. Você é uma mulher que trabalha, que tem conta para pagar, que tem filho, que tem marido, que tem sogra, cachorro para pagar. Não vai reduzir, né? Mas você tem que manejar. Então, a gente tem, assim, se eu tenho uma sexta-feira mais pesada, provavelmente eu vou programar o meu sábado, eu vou pedir ajuda para eu dormir um pouquinho, para eu descansar, eu vou ouvir música, eu vou ler um bom livro, eu vou desligar a televisão das notícias ruins. Uma coisa que eu aprendi a fazer nos últimos anos é não assistir jornal 10 horas da noite, porque realmente as notícias que a gente vê deixam a gente dormir angustiada. Se você é um ser humano que se preocupa com outro ser humano, né? E você vê que existe, né, que o mendigo foi assassinado, que alguém foi espancado, você vai dormir angustiado, né? Então é uma coisa que eu não faço. Então desligo o jornal da noite, não tem jornal. Eu tô lendo alguma coisa, tô dando risada com meu marido,
mas eu não estou lendo jornal. Então, assim, essas coisas a gente tem que prestar atenção. O que que você gosta de fazer? Pescar? É ver sua mãe? É ver sua amiga? É estar hoje nessa vida que a gente está à distância, mas é ligar para alguém? É fazer uma videochamada? Né? É rolar no chão com seu filho? Mesmo que você seja um mega empresário altamente estressado, você precisa fazer esse balanceio ali, esse manejo do estresse. E as mulheres estão em cargos de diretoria hoje, então as minhas pacientes são executivas, são pacientes donas de negócios grandes, que estão na frente de tudo, né? Assim, você que está na farmacotécnica, 1000 responsabilidades. Então a gente tem que manejar, a gente não vai largar isso, a gente brigou por isso, é bonito estar nisso. Mas a gente tem que saber manejar, porque senão vai dar ruim com os hormônios por médio prazo, entendeu? Eu adorei a figura que você usou de dizer que quando a gente está dormindo, nossos ovários estão dormindo. Não tem explicação melhor, porque, né, existe sim esse ritmo circadiano dia e noite, cortisol de manhã e melatonina à noite, né? Mas a visualização de que os seus ovários estão dormindo, então se ele está dormindo, ele não está produzindo estrogênio em excesso. Ele está justamente descansando e se recuperando para poder no dia seguinte continuar o trabalho normal, né? É lindo, né? Você... É lindo. Eu sou apaixonada, porque é Nossa, muito bonito isso. é muito lindo É fazer o mesmo. que as nossas avós faziam de forma intuitiva, né, Leandra? É você ter um bebê e você passar 40 dias descansando em casa tomando canja. Hoje as mulheres elas saem da maternidade e param no McDonald's. Então é muito É triste o que a verdade. gente fez hoje, assim, né? No hábito alimentar, na questão do sono, a gente está com o celular ligado, a gente está o tempo inteiro ligado, pensamento acelerado, as mulheres estão mais ansiosas, mais deprimidas, o intestino tem um grande papel nisso, e muitas vezes não é valorizado, né? Ah, você, como é que é o seu intestino? Ah, mas eu vou no banheiro todo dia. Isso não significa que você tem um bom intestino, que seu intestino está absorvendo, que você tem um bom microbioma, né? Então tem muita coisa para conversar. E eu acho que a gente precisa voltar para essa questão mesmo mais orgânica, dentro de uma vida moderna, porque a vida moderna tem muita coisa bacana. Me perguntaram, o micro-ondas. Eu tenho micro-ondas na minha casa. Eu tenho, mas eu não uso em excesso, uma coisa. Porque também, se eu usar de vez em quando, não é o fim do mundo. Eu já respiro um ar poluído, eu não consigo morar em Marte, né? Então, assim, a gente tem que também ter que ter pé no chão, bom senso. Ah, você come doce, você come uma. Claro que eu como, claro que eu tenho uma vida mais próximo do mal. Mas a gente tem que tentar compensar do outro lado. Não dá para se jogar, não dá para se abandonar, não dá para deixar de ouvir a mama. A mama ela é um órgão que ela diz muito da mulher, muito, muito. Eu que trabalho com isso há anos. As mulheres com dor mamária, as mulheres com câncer de mama, as mulheres com alterações hormonais são mulheres que são muito mais estressadas, muitas vezes mais magoadas. Né? Eu não estou dizendo que tem culpa, ninguém tem culpa disso, mas são histórias mais sofridas. As mulheres com predominância estrogênica, as mulheres com endometriose, se você for investigar, mulheres com doenças autoimunes, né? A mulher ela é muito sensível, muito. A gente tem que valorizar. A gente não é igual ao homem, não na questão biológica. Então a gente precisa entender que a gente é muito sensível à questão hormonal e a gente tem que respeitar isso, né? A mulher é muito mais sensível. Eu acho isso lindo, eu adoro cuidar de mulher. A gente é muito sensível e tem que respeitar isso. É verdade. A conexão na mulher entre mente e corpo é muito intensa, né? Acho que por conta de nós estarmos sempre tão regidas pelas fases, né? Então, a conexão entre mente e funcionamento corporal a linha é muito tênue, Muito, né? Então, muito. manter uma mente saudável e manter um corpo saudável é uma via de mão dupla, né? Você estava falando aí Exatamente. da melatonina, né? A melatonina as pessoas sabem que existe para ser suplementado e no Brasil a gente só tem de forma legal manipulada, mas tem uma novidade muito legal, que chegou ao Brasil a fitomelatonina, tá? Então é a melatonina extraída de plantas. A gente trouxe esse produto, é muito novo, acabou de chegar, então é extraído de 3 espécies diferentes e isso até favorece as concentrações são menores do que as concentrações disponíveis do medicamento melatonina. Então, no Brasil, melatonina é um medicamento e chegando à forma fitoterápica, a fitomelatonina. Então, é uma possibilidade de mais gente se Que bom. beneficiar com esse tipo de produto, né? Doutora Mas Karine, lembrar que a nosso melatonina ela tempo está não é acabando. remédio.
É, Tá acabando. aqui no Brasil é enquadrada como, né? Agora, a melatonina é tudo na vida de uma pessoa, né, gente? Porque ela tem ação antioxidante, detoxificante, protetora Muito, cardíaca, muito. regula o ritmo circadiano, limpa os Propriedades nossos anti-câncer. receptores. É, Então, melatonina maravilhoso. é vida, né? E já que a gente está falando de fitoterápicos, aí eu me lembrei de contar essa novidade Que da coisa boa. fitomelatonina. Muito bom, muito bom. Doutora Karine, estamos chegando ao final da nossa Estamos, live, né? estamos. A gente fica horas aqui, se deixar. Eu tenho certeza que as suas pacientes, elas amam, a gente tem esse feedback, né, quando estamos na farmácia, elas amam a sua abordagem, porque Ai, que realmente bom. você enxerga a mulher como um todo, né? E é Hum. muito legal, acho que para qualquer pessoa encontrar um profissional que te veja dessa maneira. Então, eu queria que você desse algumas recomendações. Você é uma pessoa que a gente vê que é esfuziante, está sempre alegre, de bem com a vida. Então, fala um pouco para a gente, para nós podermos terminar hoje a nossa live. Ah, gente, o que eu posso falar é que é isso. Eu sou apaixonada por mastologia. Eu acho que a mama ela é um tecido da nutrição da espécie, né? Então, é um tecido muito bonito, que adoece, infelizmente, com o envelhecimento, que aos 80 anos é comum, é normal se ter um câncer de mama e a gente sobrevive aos 80 anos de um câncer de mama, mas aos 40, aos 50 é muito sofrido. É uma doença relacionada com toda a questão hormonal, como é a dor mamária. Então, ouçam o corpo de vocês, deem uma olhada na rotina. Eu sempre falo da agenda, então eu chego domingo à noite e eu vejo como é que está a minha agenda da semana. Eu trabalho muito, às vezes, 2, 3 dias direto, mas depois eu compenso. Quem me acompanha sabe, às vezes eu deixo uma tarde só para ficar com os meus filhos, né? Programem a vida, programem a profissão. Eu acho que a gente está nesse mundo para ser útil, né? Para entregar amor, para trazer benefício para os outros, e o que chega para a gente é lucro, assim, a gente não tem que fazer nada em troca. Mas é muito bom a gente ajudar, a gente ser ajudado, a gente cuidar da gente, cuidar do outro. Então não pode, a gente não pode passar por aqui à toa, né? Então ouçam, vocês mulheres, ouçam mais o corpo de vocês, ouçam mais a mama falar com vocês, porque ela, se ela tá doendo, ela tem um recado para dar que você precisa se cuidar mais. Então eu acho muito bonito isso. A mama realmente é um órgão sensível na mulher e tem que ser mais valorizado. Esse é o meu recado. Que bom que você me convidou, fico muito feliz, confio muito na farmacotécnica, gosto muito da nossa relação, e fico feliz de poder trazer informação. A rede social hoje me faz muito feliz, porque realmente a gente consegue, eu recebo paciente, às vezes mora no interior do Pará, né, Rondônia, sul do país, fora do país, que ouve o que eu falo e faz e segue, e fala, minha vida melhorou, meu sono melhorou. Pô, isso não tem preço, né? Assim, é uma coisa. Poxa vida, que bom que o que eu estudei, que o que eu estudo ajuda a outra pessoa. Isso é muito bacana, isso me faz muito feliz. Acho que é por isso que eu tô sempre animada. É verdade. Karine, muito obrigada. A gente só tem a agradecer aqui, Um milhares de elogios. beijo. O pessoal está perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar sim. A Que gente deixa bom, que aqui no bom. IGTV, mas também depois sobe para o YouTube. E em nome da Legal. Farmacotécnica, eu quero te agradecer, tá, pelo seu tempo. E, Obrigada. gente, até terça-feira que vem. Karine, Pronto, sempre muito uma terça obrigada. boa aqui pra gente. Um beijo, fiquem com Deus, se cuidem. Beijo. Tchau. Tchau.